Graça e a paz seja sobre todos os irmãos. Amém. Estamos alegres. O Senhor tem alegrado o nosso coração, né? Ele é a nossa alegria. Ele é a razão de estarmos aqui. Nos alegramos na vida dos irmãos, né, que vieram de Moarama. Uma alegria, né? E a frase que o irmão citou, que o Adriel disse, do Juvenal, eu estava lendo ela hoje mesmo, essa frase, numa anotação. Embora esteja em outras palavras, né? Mas é o mesmo sentido. Na minha anotação está assim: o orgulhoso pesquisa, o humilde pergunta. Nesse contexto, o Juvenal ainda disse que muitas vezes a continuidade da obra de Deus, do serviço, né, que deve ser passado de geração a geração, às vezes fica comprometido por falta de pessoas humildes para perguntar, para se dispor a aprender. Às vezes isso pode comprometer a continuidade do mover do Senhor para a próxima geração, né? E eu estava lendo isso hoje, né? E realmente é bem, né, uma palavra bem séria, né? E que o nosso coração esteja assim quebrantado, né? Que o Senhor realmente venha sobre nós, estejamos assim com um coração humilde, disposto a aprender, né? Um coração de discípulo. Discípulo é aquele que aprende, né? Aquele que se dispõe a aprender, porque ele se coloca como alguém que não sabe realmente, né? Amém, irmãos. Eu queria ler com os irmãos aqui em Filipenses, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Há uma outra tradução que diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Na semana passada nós falamos sobre crescimento, amadurecimento para o fruto, para frutificarmos. E falamos um pouco do fruto, o amor, né? Como o fruto do Espírito, que é uma posição de grande maturidade. Os mais maduros são aqueles que mais amam, aqueles que são mais mansos, mais cheios de misericórdia, são os mais maduros. E não existiu ninguém mais maduro, não há ninguém mais maduro do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o varão perfeito. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estamos crescendo até a medida da estatura completa de Cristo. Ele é o varão perfeito. E a perfeição está ligada ao amadurecimento e está ligada ao amor, né? Paulo diz que quando ele era menino fazia as coisas de menino, mas quando chegou a ser homem, deixou as coisas de menino. E ele disse ali, nesse contexto, falando sobre o amor. Então o amor é o vínculo da perfeição. Cristo é o mais maduro, é o mais manso e humilde de coração, e é o mais cheio de amor, é o mais espiritual. Então o irmão mais espiritual é o irmão que tem mais misericórdia, aquele que está mais cheio de amor. Ele consegue amar mais. Ele é mais espiritual e menos carnal. O carnal não consegue amar bem, porque ele ama a si mesmo. Então nós estamos falando sobre isso. Esse texto que nós lemos mostra que a salvação ela tem um desenvolvimento. Nós precisamos crescer para a maturidade, crescer para frutificar. Amém? Temos crescido. O texto em Oséias, capítulo 6, verso 3, ele também diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Então, irmãos, quando nós fomos salvos, alcançados pelo Senhor, o Senhor planejou que viéssemos a crescer, começássemos a crescer, a amadurecer, para poder dar fruto. A árvore jovem não dá fruto, só uma árvore que já chegou no estágio de maturidade que frutifica. Então a importância de crescer em conhecimento de Deus, crescer em maturidade para frutificar para Deus. Há um texto aqui também em Êxodo, eu vou ler esse texto, Êxodo capítulo 6, o versículo 3. Tudo isso para mostrar que a salvação, ela é dinâmica, é algo que se desenvolve na nossa vida. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai, crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Então há um desenvolvimento. Esse texto de Êxodo no capítulo 6, verso 3, diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deus quer ser perfeitamente conhecido. O que é conhecê-lo de maneira mais plena, completa, total, perfeita? É conhecer o seu senhorio, Ele como Senhor, não só como Deus Todo-Poderoso, mas como nosso dono, nosso Senhor. Isso é maturidade. Mas maturidade é quando eu me submeto mais, é menos eu e mais de Cristo, mais sujeição da minha parte, mais obediência da minha parte. Isso é reconhecimento de que Ele é alguém a quem devo obediência, Ele é alguém a quem devo sujeição, a quem devo render a minha vontade. Isso é maturidade, para poder ser útil, para poder ser um servo. O servo útil, ele não tem sua própria vontade, ele não faz a sua vontade. Você trabalha, para um patrão, os irmãos aqui têm seus empregos, e você não escolhe o que você vai fazer no seu emprego. Alguém já escolheu por você. Alguém passa as tarefas para você. O seu patrão que coloca e ele vai designar aquilo que você deve fazer. Porque você é um servo, é um empregado. Um empregado que faz só o que ele quer não é bom, não é útil. E poderá ser descartado pelo seu patrão. Por isso, irmãos, devemos crescer em conhecimento de Deus, conhecimento perfeito. Ele como Senhor, Ele é o dono, Ele é o Senhor. Então Deus deseja ser conhecido dessa maneira. Você está crescendo? Estamos crescendo? Há um progresso espiritual na sua vida? Há mudanças, transformação? Então nós precisamos crescer em maturidade. Vamos abrir em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, aqui fala de um desenvolvimento também, de um crescimento. 1 Pedro 2 diz assim, verso 1: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? Crescendo. Aqui diz que nós precisamos deixar algumas coisas para conseguir desejar outras coisas. Para conseguir desejar o leite genuíno que vai nos prover crescimento, eu preciso deixar o quê? As coisas de menino, para ir crescendo. Malícia é coisa de menino. Engano, fingimentos,
Às vezes nós ficamos, às vezes achamos graça, mas às vezes ficamos até assustados com crianças bem pequenas, às vezes já fazem um drama, né? Uma pirraça, faz um fingimento de que doeu e não doeu. E às vezes achamos engraçado, outra hora ficamos assustados. Puxa, mas já dessa idade já está fingindo. Mas essa é uma natureza de menino, e nós, se não vigiarmos, nós da nossa vida cristã, fazemos as mesmas coisas de um menino teimoso, ou de ficar ofendido e melindroso por qualquer coisa. Só que nós somos grandes adultos. Mas assim também, muitos têm comportamento de meninos. Então o Senhor quer nos tirar desse posicionamento de menino. O menino, ele é carnal. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Porque ele disse que havia entre eles intriga, contenda, inveja, dissensão. Eles estavam disputando. É coisa de menino. Disputas é coisa de menino. É uma coisa que traz um grande prejuízo dentro de um casamento. Disputas, um disputando com o outro, uma competição. Competição é coisa de criança, é coisa de menino, que ninguém quer perder, o menino não aceita perder. Esse comportamento traz um grande prejuízo, porque esse comportamento mostra um ego exaltado que não quer se humilhar. Nós abençoamos os casamentos, né? E pela palavra de Deus, nós só podemos casar homens, não meninos. Só podemos casar mulheres, não meninas. Porque a Bíblia diz: deixará o homem a seu pai e sua mãe, não deixará o menino a seu pai e sua mãe. Né? Da mesma sorte, uma mulher. Mas muitas vezes, se nós não vigiarmos, o nosso ego tem um comportamento de menino. Mas aqui diz que primeiro eu tenho que deixar. Se eu deixar estas coisas, né, malícia, engano, fingimentos, obrigado, inveja, o menino tem inveja. Ele está com um brinquedo na mão, mas ele quer o do outro. E se pegar aquele do outro e inverter, ele vai querer o do outro. Ele nunca quer o que está com ele, ele quer sempre o outro. É coisa de menino. Murmurações. Irmãos, murmuração é algo que não é de alguém maduro. Alguém maduro dá ações de graças. Ele glorifica a Deus. Em tudo ele dá graças. Ele vê sempre a mão de Deus, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o menino está sempre reclamando, nada está bom, ele nunca está contente com nada. Que o Senhor nos ajude e nos livre das coisas de menino, para que possamos chegar ao perfeito, o amor. Então, se eu deixar, eu vou conseguir desejar afetuosamente ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. O Senhor visa o crescimento. Então há coisas que eu preciso deixar. E há muitas coisas relacionadas aos meninos. Uma das coisas que o menino, ele se conduz a si mesmo. Ele quer andar sozinho. Ele quer andar para onde seu nariz aponta. Se deixar ele solto, ele vai descer ali, né? Ele vai para um lugar perigoso. Mas o maduro, ele se deixa ser conduzido. Né? Ele não apenas se conduz, mas ele é conduzido. O maduro, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele não se conduz a si mesmo. Ele não procura fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Isso é uma experiência de maturidade. Em Provérbios, capítulo 22, vamos ler algo relacionado aos meninos também. Provérbios 22, 6.
Diz assim, Provérbios 22, 6: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém, né? Conhecemos muito bem esse texto. Outra tradução diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas não apenas a instrução aqui dos pais aos seus filhos, mas aqui vemos que o menino, ele precisa ser instruído. Um menino espiritual na igreja, ele precisa ser instruído. Ele precisa se deixar ser ensinado, ser instruído. Que cada um de nós seja uma pessoa ensinável, que pode se ensinar, né? Eu me lembro uma vez que o irmão Niceto me deu um texto em Isaías capítulo 50. Ele disse assim, né, nas suas palavras, ele disse: irmão, abra sua Bíblia aí, Isaías 50, e ele disse: eu vou te passar um segredo espiritual, um segredo para a sua vida. E eu era muito menino, e falou a palavra segredo, aquilo desperta a curiosidade do menino, um segredo. Eu pensei, uma coisa que ninguém sabe, ele está contando só para mim, só eu vou ficar sabendo. Eu pensava dessa maneira, eu tinha uma mente de menino, mas não era desse jeito como eu estava pensando. Isaías 50, no versículo 4, diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Ele me passou um segredo, sim, espiritual, um grande segredo da vida cristã. Na verdade, o maior de todos os mandamentos é, e muitos vão responder, amar o Senhor, amar o próximo. Mas antes disso, o mandamento mesmo, um judeu citando, ele decorava, e a primeira parte desse mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor, depois que vem amar ao Senhor. Mas o primeiro grande mandamento é ouve. Ouve. Deus sempre tem uma contenda com o seu povo, porque o seu povo não ouve. E o grande segredo aqui é ouvir. O Senhor nos desperta o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Ouvido de discípulo, ouvido de aprendiz, ouvido disposto a aprender. Esse é um grande segredo. E diz no verso 5, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás, né? Glória a Deus. Então o menino, ele precisa ser instruído. É uma característica do menino, ele não pode ficar solto, ele precisa ser instruído. Eu não estou aqui focando nas crianças pequenas. A mensagem não é exatamente isso, a mensagem é para nós mais velhos. Nós precisamos nos deixar ser instruídos. Provérbios 23 também. Claro, a aplicação serve para as crianças, mas para as crianças espirituais. Se eu encontrar na minha vida um comportamento de menino, então a palavra, ela cabe na minha vida, porque o Senhor quer nos livrar da meninice, da infantilidade, porque isso é o ego, e o ego destrói, o ego causa um grande prejuízo nos relacionamentos. O Senhor quer nos levar para um ponto de maturidade. Provérbios 23, o versículo 13, diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Puxa, né? Palavra aí para as crianças, para os pais. Mas o menino, ele precisa de disciplina.
ele precisa da correção. Agora pensa só, se o Senhor diz que um pai terreno não deve poupar o seu filho da disciplina, será que o nosso Pai Celestial nos poupará da sua disciplina? Não, de modo nenhum. E o nosso Pai Celestial, ele é perfeito na sua disciplina. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que um pai terreno pode ser até que ele exceda ou falte. Ele diz que nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia, mas o nosso Pai Celestial, ele nos corrige para o nosso aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Glória a Deus por isso. Então o Senhor tem tudo precisamente, com uma precisão cirúrgica, operando na nossa vida cada detalhe. Nada, nunca é por acaso. Mas muitas vezes nós não vemos na hora que aquilo está ocorrendo, estamos passando por aquilo, sempre a gente vê depois. Depois, quando a gente olha para trás, puxa, o Senhor estava me guiando. Puxa, isso aqui foi necessário para aquilo. Por isso que Davi diz no Salmo 119, ele diz assim: como foi bom ter-me sido afligido, porque aprendi a guardar os teus estatutos. Mas ele está falando no presente, olhando para o passado. Como foi bom isso, eu ter sido afligido antes. Então, se você está sendo afligido hoje, se você está passando uma situação hoje você não vai entender, mas amanhã você vai entender. Você vai olhar e vai falar: até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor foi comigo, e o Senhor me guiou até aqui, e tudo está dentro do seu plano maior, do seu propósito. Então, sabendo disso, eu tenho que dar graças ao Senhor, né? Eu não posso murmurar. Salmo 34 também, relacionado ao menino, o menino precisa aprender algo. Salmo 34, no versículo 11. Diz assim: vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então o menino, ele precisa, você vê que a dificuldade do menino é ouvir. Se você tem dificuldade de ouvir, então você está sendo como um menino. Não podemos ter dificuldade em ouvir. Por isso que em primeiro lugar ele já fala: vinde meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei. Se ele não ouvir, não tem como ser ensinado. E o que precisa ser ensinado para o menino? O temor do Senhor. O temor do Senhor, né? O menino precisa aprender a temer. Alguém que teme ao Senhor é alguém que já é uma posição de maturidade. Temer a Deus, isso é maturidade. Temer a Deus é sabedoria, diz a Bíblia. O temor do Senhor é a sabedoria. Então alguém sábio, maduro, é aquele que teme mais, que se humilha mais, que se sujeita mais, que obedece mais. Esse é o mais maduro. E ele é cheio de amor, de misericórdia. Ele não tem dificuldade de perdoar. O menino que se ofende à toa, ele tem dificuldade de perdoar, né? Mas o maduro, ele consegue perdoar como Cristo perdoou. Então, o Senhor, sobre a correção dos meninos, né? O Senhor nos corrige, o Senhor corrige aquele que ama. Vou ler aqui em João capítulo 15, vamos ler mais uma vez esse texto de João, Evangelho de João, no capítulo 15. A partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim
e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Então aqui nós vemos a correção, é a palavra poda aqui, é a palavra limpar. No versículo 2, ele diz que não dá fruto, atira, é cortado fora, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então essa limpeza é uma poda, e a poda é cortar. Eu só lembrando, né, que eu vi com os irmãos que eu falei, porque eu fui pesquisar e ver sobre a videira, e realmente a videira, se ela não for podada, ela não dá fruto. Ela tem que ser podada, e ela é muito podada. Corta-se muito, né? Quem não entende olha e fala, puxa, matou a planta, porque cortou demais. Mas é deixado só o mínimo para sustentar o fruto. Então está cortando ali as varas, os ramos. Então o Senhor faz essa poda na nossa vida. Ele é a videira, nós somos as varas, os ramos. E o Senhor vai nos podando, cortando a nós, deixando o mínimo de nós só para segurar o fruto, para a glória dele. Menos ego, só para sustentar o fruto que glorifica ele. O Senhor faz essa obra. E há vários tipos de poda. Quando nós vemos ali na parábola do semeador, existe a semente que caiu entre os espinhos. E Jesus explicou que os espinhos sufocam a palavra, né? Ela fica infrutífera. A semente é a palavra de Deus, que deve crescer, né? Aquele solo é o nosso coração. Ele diz que os espinhos ficam disputando, sufocando, são os cuidados desse mundo, as ambições de outras coisas, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então existe um cortar, um podar de tirar as ervas daninhas, os espinhos. Uma erva daninha, ela suga a seiva da planta e vai fazendo a planta murchar. A planta não vai frutificar porque tem uma erva daninha sugando. Então os cuidados desse mundo, fascinação das riquezas, o engano da ostentação desse mundo, isso tudo sufoca, vai sugando a vida. Às vezes a seiva, em vez de ser direcionada para o fruto, para Deus, a pessoa começa a viver uma vida para o mundo, para as coisas dessa terra. Então existe essa poda de cortar as ervas daninhas, o que está sugando o nosso foco, a nossa atenção, a nossa dedicação, devoção, o nosso amor que deveria ir para Cristo, está indo para muitas outras coisas. Que o Senhor corte todos os espinhos, que não haja espinhos na nossa vida que venham sufocar a palavra em nós enxertada. Amém? Se orarmos assim, de acordo com a palavra de Deus, Deus responde essa oração. Senhor, tira da minha vida qualquer coisa do meu coração, qualquer engano que possa fazer a tua palavra ficar infrutífera, Senhor, livra-nos. Amém? Agora existe a poda, o corte para, né, o avicultor ou agricultor, ele trabalhando com a videira ali na vinha, ele vai podando também para dar forma. Os galhos querem sair muito altos, ele poda, ele corta. Não pode ficar muito alto, não pode ficar muito exaltado. Tem que ficar no nível para dar fruto e o fruto ficar acessível para as pessoas que vão colher. É uma poda para dar direção, uma poda para dar forma. E tem essa poda para frutificar, para deixar o mínimo só para sustentação do fruto. A poda também é para direcionar a seiva para o fruto, né? Então às vezes tem uma seiva indo por um galho e só tem folhas, não tem broto ali. Então não adianta ir tanta vida para ali se não vai frutificar. Corta.
A vida que estava indo para ali, a seiva agora vai para um galho que vai frutificar. O Senhor vai direcionando. Não estranhe se às vezes o Senhor cortar algumas coisas na sua vida, na minha vida. Não podemos estranhar a mão daquele que está cortando coisas. De repente, às vezes uma coisa que você insiste muito e aquilo está bloqueado, tudo errado. Aquilo não vai à frente. Devemos nos submeter ao Senhor, que prevaleça a vontade dEle, não a nossa. Amém, irmãos. Agora, uma outra coisa, aonde que eu permaneço para amadurecer? Do ponto de vista aqui desse texto que lemos, permanecer em Cristo, ligado na videira. O que um galho tem que fazer para dar fruto? Ele tem que continuar ali, permanecer ali, que ele não saia dali, aquele galho. Mas em termos práticos, estar ligado a Cristo é estar ligado ao seu corpo, que é a igreja, é estar ligado aos irmãos. É o lugar onde há vida, É o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No Salmo 92 há uma promessa, maravilhosa, que até para aqueles que já têm uma idade avançada, para aqueles que, como o irmão Almir disse, às vezes tem mais passado do que futuro, já caminharam muitos anos, e essa promessa é maravilhosa. O Salmo 92, verso 12, diz assim, 92, 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Quem é que vai florescer e frutificar? Os que estão plantados na casa do Senhor. Ninguém vai frutificar se não estiver na casa de Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva, viçosos produzirão muitos frutos. Amém, cheios de seiva, olha só. Serão viçosos, A Bíblia gosta das plantas dela, Todo mundo cuida de plantas, que é a planta bem viçosa, Com as folhas verdes, bem bonitas, brilhantes, cheias de vida, de vigor, Não murcha, O segredo é estar plantado na casa do Senhor. Amém? A Bíblia diz, a profecia sobre José, diz assim: José é um ramo frutífero. É um ramo frutífero junto à fonte. O Salmo 1, O Salmo 1 fala disso também. Qual o segredo de você estar viçoso? Você está sempre cheio da alegria do Senhor, de vigor, de ânimo, com as suas folhas verdes. Como é que estão as suas folhas? Estão verdes? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Então essa pessoa, ele não está nem andando segundo o conselho dos ímpios, como o irmão disse, o conselho do Senhor está na igreja. Na multidão de conselheiros há sabedoria, há a multiforme sabedoria de Deus. Então essa pessoa não está andando com os ímpios, ouvindo os conselhos dele. Ele nem se detém parando no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é um declínio espiritual gradativo, é progressivo. A pessoa que começa a ouvir o conselho dos ímpios, ele vai parar, se deter no caminho dos pecadores, e ele termina, por fim, se assentando na roda dos escarnecedores. É um estágio de decadência.
Mas aqui diz que é bem-aventurado esse varão que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é igual uma árvore que está plantada junto às águas. As raízes sempre obtêm, umidade, a hidratação necessária para manter as folhas verdes. Jeremias 17 também fala. Amém. Jeremias 17, vamos ler. 17, em diante. Amém. 17 de Jeremias, a partir do versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém, aleluia. Amém, obrigado. Realmente, irmãos, ele não teme quando vem o calor, porque as suas raízes estão lá nas águas. Amém, se nossas raízes estão em Deus, estão em Cristo, de onde temos obtido as águas vivas, nós vamos sempre estar cheios de fé, de vida, alegres, firmes, abundantes. Amém? O segredo é onde estão nossas raízes. Agora ali em Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim: arraigados e fundados em amor. Onde é que eu vou estar enraizado, plantado? O Salmo 92 diz: plantados na casa do Senhor. Onde que eu estou ligado? Eu tenho que estar ligado com os irmãos, ligado em Cristo. A vida que nós tínhamos antes, em Adão, antes de nascermos de novo, era uma vida, por padrão, por natureza, egoísta, individualista. Mas agora ele nos deu uma nova vida, e essa nova vida, ela não é individualista. É uma nova vida que ele nos deu para ser vivida coletivamente, para ser vivida num corpo. Você morreu uma pessoa individualista, e agora você nasceu, por exemplo, uma mão. Onde é que uma mão tem que viver? Onde é que uma mão vai sobreviver? No corpo. Não tem como vivermos sozinhos, isolados. A Bíblia diz que somos ovelhas do seu pasto, lemos hoje. A ovelha é um animal de rebanho. A ovelha não vive sozinha. É porque que muitos irmãos às vezes ficam fracos, doentes e até dormem, Paulo diz, por não discernir e entender o corpo de Cristo. Uma ovelha está em grande perigo se ela estiver sozinha, isolada. Ela vira uma presa fácil dos predadores. A ovelha não sabe nem onde conseguir achar alimento, um lugar seguro, ela não sabe. Ela é muito tola, ela é muito ingênua, a ovelha. Se ela não for conduzida, por isso que ela precisa ser conduzida a águas tranquilas, ela não sabe achar águas tranquilas. Passos verdejantes, ela não sabe achar passos verdejantes. Ela precisa ser conduzida. O Senhor é o nosso pastor que nos conduz, amém? E se nós estamos no rebanho, estamos guardados. Não há lugar mais seguro do que estar unido, ligado uns aos outros. É uma questão de sobrevivência, assim como um membro do corpo não pode ser cortado do corpo. A sobrevivência dele depende de estar onde ele nasceu, no corpo. E quando nós falamos de crescimento também, nós crescemos juntos, irmãos. Não tem como eu crescer sozinho, Às vezes eu já vi irmãos assim que pensam assim: eu vou crescer bastante espiritualmente, agora eu vou crescer mesmo, e eu vou começar a ler a Bíblia muito, 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 muito. Eu vou comprar os livros mais profundos espirituais e vou ler todos eles, então eu vou ter um conhecimento que ninguém vai ter. Eu vou me isolar e vou começar... Não, você só cresce junto no corpo. Você cresce mais se sujeitando aos irmãos do que ficar em casa lendo
um ótimo livro espiritual. Porque você só cresce junto. Você vê as crianças ali, o pequeno Levi, ele está crescendo. Está crescendo uma mão dele sozinha mais do que o resto do corpo? Não. Está crescendo o pé mais do que o resto do corpo? Não. Está crescendo tudo junto no corpo, tudo junto. É por isso que lá em Efésios fala que o corpo todo ajustado cresce. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses, disse que devemos estar ligados à cabeça, da qual todo o corpo cresce. Você cresce no corpo, não fora dele, né? Porque somos membros do seu corpo. Agora nascemos um membro do corpo de Cristo. Então precisamos crescer, irmãos. Precisamos crescer. O lugar do crescimento é no corpo, né? Um dos textos que eu citei aqui, eu vou ler em Colossenses. Colossenses no capítulo 2. Versículo 18, Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém? Todo o corpo é provido, é organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de ler agora também um pouco aqui sobre o fruto, um texto que eu já citei aqui, que está em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. O verso 8, 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Isso é a perfeição, isso é o estágio de maturidade, é quando conseguimos amar. Aqui, quando fala de amor, usa a palavra ágape. A Bíblia fala do amor de Deus, né? E até algumas vezes em amor entre os irmãos é o amor ágape. Esse é o amor, que significa o amor sacrificial, o amor altruísta e não egoísta, o amor que pensa no outro. Eu não penso em mim mesmo. No casamento há um grande exercício desse tipo de amor. Só há como continuar o casamento se houver esse amor, em que o marido não pensa em si mesmo, mas ele pensa na esposa. A esposa, por sua vez, não pensa só nela, ela pensa no esposo. Deus planejou dessa forma, para que não haja uma competição, mas para que haja uma complementação, né? E essa representação, Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo. O marido é a cabeça, a esposa é o seu corpo. Então não faz nenhum sentido uma competição, uma disputa.
A nossa cabeça, o nosso corpo, ela não disputa com... A cabeça não está brigando, se desentendendo com o meu corpo. Há uma plena harmonia, uma coordenação motora. Você pensa que quer mexer a mão, logo a mão obedece e se mexe. Aos nervos, né? Tudo funcionando harmoniosamente. Assim o Senhor planejou dentro do casamento. Se a minha cabeça der uma ordem para eu me ferir a mim mesmo, meu próprio corpo, mas se eu ferir o meu próprio corpo, eu também vou sentir. É como dar um tiro no próprio pé, não tem sentido, é como ferir-se a si próprio. Por isso, essa mesma harmonia que há entre Cristo e a igreja, entre nós para com o Senhor, entre nós e os irmãos, ela também foi planejada por Deus dentro do casamento. Esse amor harmonioso, esse amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, a longanimidade, a misericórdia, a mansidão, o exercício do perdão. Irmãos, o casamento, ele traz um grande treinamento. O casamento, ele expõe o nosso ego aparece no casamento, o nosso ego aparece na igreja. E o Senhor planejou algo maravilhoso. Vamos ler aqui Efésios capítulo 5. Estou falando do amor, essa experiência mais de maturidade. Então, eu falando um pouco, nós podemos checar diante de Deus nossos corações, para saber se estamos maduros ou não. Como é que eu vou saber se eu estou amadurecendo, se eu estou crescendo? Basta saber se você está conseguindo amar bem, amar como Cristo amou. Então você sabe se você está crescendo. Crescer em maturidade é crescer na maturidade do amor, é crescer no amor. É crescer no perdão. Efésios capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o mandamento fosse assim, vós, maridos, amai vossas mulheres, seria não tão difícil, né? Tá bom, eu vou amar do meu jeito, do que eu entendo ser, de como eu entendo ser o amor. Eu estou amando, eu já fiz muito. Se fosse um mandamento, maridos, amai vossas mulheres, mas ele estabelece um padrão, ele coloca a régua muito alto, ele coloca um padrão elevado, mais elevado de todos os padrões de amor. Irmãos, é muito mais difícil ser o marido representa Cristo, tem que amar mais, né? Tem que amar como Cristo. Representar a igreja, a mulher representar a igreja ela tem pouca força, a igreja é mais fraca, né? Mas esse é o papel dado a nós homens, os maridos. Amai vossas mulheres como Cristo, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Deus não aceita outro tipo de amor, tem que amar como o Filho amou. Esse é o que traz prazer em Deus. Esse é o meu Filho amado em quem tem prazer. Deus tem prazer no amor do seu Filho. Esse amor como Ele amou. Misericórdia, irmãos, que o Senhor nos ajude, porque é um padrão que nós temos que nos humilhar e falar: Senhor, só Tu mesmo em nós. Só Cristo em nós, para amar como Ele amou, só Ele mesmo. Amar como Ele, só Ele mesmo. Ele tem que vir e entrar dentro de nós e ser não mais eu, mas Cristo em mim. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou para a cruz. Se entregou, cedendo. Nós temos que ceder nossas razões, né? E isso faz
com que ela seja santificada. Verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tudo o que Cristo fez pela igreja é para Ele mesmo, para a sua glória, para Ele apresentar ela, noiva, diante dele mesmo naquele dia, gloriosa, imaculada, santa, irrepreensível, sem defeito, cheia de glória. Então a igreja é a noiva de Cristo, que naquele dia será apresentada diante dele, tendo a sua glória, né? Agora, tudo o que o marido faz, planta e semeia, ele vai colher também na sua esposa, para santificar, para apresentar a si mesmo. Ele vai ver aquilo que ele tem semeado. Vice-versa, tá? As irmãs semeando também na vida dos seus maridos, vai ver também o fruto. Verso 28, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então é muito óbvio que se eu fizer algum mal à minha esposa, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Seria tão sem lógica quanto eu maltratar meu próprio corpo, a cabeça se voltar contra o corpo. Isso só acontece numa anomalia, num problema de uma doença do sistema nervoso, né? Mas funcionando harmoniosamente, assim que Deus planejou, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém. Eu vou ficar por aqui. Dá mais coisa aqui, mas vamos deixar. Depois a gente continua vendo, né? E para terminar, eu só queria terminar com um versículo para orar aqui com os irmãos. O versículo que eu li na semana passada também, Deuteronômio 30, verso 6. Eu ainda fiquei com esse versículo desde o domingo, lendo e meditando Deuteronômio 30, versículo 6. Diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Amém. O Senhor circuncida o coração para amar a Ele. Circuncidar é cortar a carne fora. O instrumento de cortar é a cruz. Então o Senhor precisa ferir o nosso coração, rasgar o nosso coração, para que a gente consiga amar. Para que vivas, para que estejamos vivos diante do Senhor. Aquele que ama é alguém que está vivo. Aquele que não está cheio de amor, ele não está vivo. O vivo, o vencedor, é aquele que ama. Jesus venceu amando. Ele amou até o fim. Amou os que o Senhor confiou a Ele, os discípulos, amou-os até o fim. Ainda no final ali, se cingiu como um escravo e lavou os pés dos discípulos. Ele amou-os até o fim. Nós vamos vencer se amarmos até o fim. Eu queria convidar todos os irmãos, a você se colocar diante do Senhor, colocar para checarmos nossos corações diante do Senhor e nos perguntarmos: Senhor, eu tenho crescido, eu estou amadurecendo, eu estou amando? Se eu não estou amando, se eu não consigo perdoar, se eu crio tantas contendas, então eu não estou amadurecendo, eu não estou crescendo. Então eu preciso pedir ajuda do Senhor. Que o Senhor venha circuncidar o meu coração para eu amar, para eu conseguir amar.
Vamos nos humilhar diante do Senhor nessa noite e pedir mais maturidade, mais amor. Vai orando ao Senhor, peça ao Senhor. O Espírito Santo está checando os nossos corações. Ele sabe onde precisamos, onde precisávamos amar e não amamos, onde erramos e fizemos questão de ter razão e de discutir, e perdemos a paz, perdemos a alegria, entristecemos o Espírito Santo. O Senhor sabe quando erramos, quando nos fortalecemos no nosso ego. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós nesta noite, Senhor. Ó Senhor, nos colocamos diante de Ti. Não temos para onde fugir, Senhor. A quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Não temos para onde nos esconder diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos confronta, a Tua palavra revela, Senhor, onde erramos, onde precisamos ser ajudados por Ti, Senhor. Para isso, o Senhor enviou a Tua palavra a nós nessa noite, para nos mostrar, Senhor, onde precisamos ser socorridos por Ti, Senhor. E agora, Senhor, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor, que cada casamento aqui, Senhor, cada um de nossos matrimônios, Senhor, realmente represente esta unidade entre Cristo e a igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a representar, Senhor, aquilo que o Senhor planejou, Pai. Ó Senhor, que na comunhão, Senhor, dos irmãos, que prevaleça esse amor que o Senhor, o amor com que o Senhor nos amou, que prevaleça, Senhor, o perdoar como o Senhor perdoou, a misericórdia, a compaixão, a longanimidade, a mansidão, Senhor. Isso tudo é como um aroma agradável a Ti, Senhor. Porque assim foi a vida do Teu Filho amado, Jesus Cristo, uma vida de um incenso de aroma agradável ao Senhor, cheio de amor, cheio de mansidão, que foi obediente até a morte de cruz. Ele desceu às partes mais baixas, humilhou-se a si mesmo, pelo que também o Senhor o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Senhor, glórias ao Teu nome, Pai. Ó Senhor, nos conduz nesse caminho, Senhor, da humilhação e do esvaziamento, Senhor, para que sejamos cheios de Ti, Senhor, cheios do Teu amor. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda, Senhor, em cada casa, em cada lar, Senhor, a cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, e creio que a Tua palavra, quando enviada, Senhor, não é em vão, Senhor. Ela frutificará, Senhor. Essa palavra, Senhor, retornará em frutos que glorifiquem a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.